Muito boa noite. Vocês me ouvem bem? Sim. Hoje, dia 28/7/2024. Estudo de satsang. Eu não tenho a data específica dele. Na informação do YouTube não está a data, mas ele foi feito há 3 anos atrás. Satsang desfazendo os nós do auto-julgamento. Quem está aqui hoje chegou a assistir satsang? Na verdade, é um discurso, né? Se alguém assistiu, a Leila falou que assistiu. É babado. Eu vou passar algumas partes dele aqui pra gente, vai complementar. A Karine também assistiu, ele vai complementar o que a gente vai falar. Mas para quem não assistiu, assista, ou se você está assistindo esse também, esse estudo de satsang, assista depois. Todos os estudos de satsang, a gente traz entendimentos de passagens, darshans, satsangs, discursos do Saulo. Então a gente conversa um pouco sobre isso, né? Como que foi assistir esse satsang. Para mim foi um presente importante que veio pelo conselho, né, do estudo desse satsang. E aí eu não tinha me ligado mesmo no tema, sabe? E quando eu peguei assim para ver, acho que foi mais hoje que eu olhei e falei, realmente, era o que eu precisava ouvir, porque eu sempre fui uma pessoa que me auto-julguei demais, né? Então eu sempre fui uma pessoa que sempre julguei a mim mesma e, consequentemente, as outras pessoas, né? Porque o outro ele é reflexo de nós, mas eu sempre me julguei muito. E quando eu comecei a terapia, 2 anos atrás, a principal coisa que minha psicóloga falava é: nossa, vamos tentar ser um pouquinho mais amorosa, ter um olhar mais amoroso com você, né? Você se julga demais. E esse satsang, ele fala exatamente sobre isso, ele desfaz todos os nós do auto-julgamento entre nós. Então, ali nos 20 primeiros minutos, o Saulo traz algumas falas, né? Depois ele começa realmente a falar sobre o auto-julgamento. Mas são 7 dias dessa maratona, então são desfazendo os nós do auto-julgamento, discursos sublimes para a auto-manifestação. E falando um pouquinho, né, dos estudos de satsang, eles acontecem mensalmente, tá? Então, todos os meses a gente tem um estudo trabalhando o pilar espiritual da Sangha. E aí ele traz, né, que esse discurso de desfazer os nós, o auto-julgamento, é o primeiro discurso que abre essa maratona de 7. E esse discurso ele traz um ancoramento da compaixão do homem. Então, da revelação do homem em si mesmo, do reconhecimento da presença aqui. E aí ele começa falando, né, que é um momento muito auspicioso da história humana e da ascensão do plano terrestre, que muitas coisas necessárias vão acontecer e para o próprio despertar do ser humano. E isso vai desviar até mesmo os escolhidos do seu caminho. E Saulo cita que isso está em várias escrituras, né? Em várias escrituras falam sobre isso. E aí, para mim, isso fez uma conexão com o que a gente estuda aqui no Essential, que é a transição planetária, né? Para quem não sabe, esse espaço que a gente está aqui hoje do Essential, ele é um grupo de estudo que a gente fala sobre diversos temas da transição planetária. Então, caso você não faça parte e queira fazer depois, me chama no privado, tá? Mas aqui a gente estuda diversos temas sobre a transição planetária. E isso me trouxe, né, o quanto que é importante essa necessidade mesmo de nos tornarmos pessoas de segurança. Porque se esses movimentos, né, que vão acontecer, eles vão desvirtuar até mesmo aqueles que forem escolhidos, o quão é mais importante, o quão é importante nós nos tornarmos pessoas de segurança, né? E no Essential a gente fala muito sobre isso, sobre pessoas de segurança, o que é ser pessoas de segurança, como sermos pessoas de segurança em meio ao caos. Então, eu vou colocar uma parte aqui do comecinho
para a gente ouvir. E aí vocês só me falam se vocês conseguem ver a minha tela. Espera aí, vou começar aqui. E aí, durante o estudo de hoje, eu vou ir colocando algumas passagens do satsang, que eu achei muito importante aqui da gente colocar. Deixa eu só fazer a alteração aqui. Ali agora sim. Vocês não estão ouvindo, né? Ah, tá. Porque aqui tá sem som. Peraí. E nesse momento tão auspicioso, tão sensacional na história da humanidade, nós vemos cada vez mais pessoas extremamente conectadas com seus propósitos egóicos e cada vez menos conectadas com o seu propósito divino. Porque existe uma confusão ainda entre o que é o fluxo divino e ainda o que é a complacência com um ponto exorbitante, Ima, você já colocou o som? descanso em si, do aconchego em... Eu não consegui ouvir. Coloquei o som. Vocês não estão conseguindo escutar o som? Não, eu não. Eu estou escutando. Eu também estou ouvindo. Ué. Vou ver aqui, peraí. Tá. Talvez aumente um pouquinho o som, mas tá funcionando. Qualquer coisa entra e sai da sala. Vou continuar, então. em si do ego, da autopreservação, aonde eu não estou totalmente entregue, aonde eu não estou totalmente rendido ao que é o mistério e me proponho a eu mesmo ser melhor a cada dia por mim, a eu querer me libertar mais a cada dia por mim, a eu querer tirar o meu da reta, eu buscar uma salvação eterna, individual e egoísta. Quando na realidade os tempos hoje são tempos de pura manifestação da presença de paz, da pura manifestação da presença da salvação. E meus queridos, não existe salvação para um se todos não estiverem salvos. Absolutamente não existe. Não existe. Enquanto nós ainda tivermos um ser em sofrimento, uma única pessoa, um único animal, um único desserviço, a luz continuará enviando as suas presenças para a mais pura e sublime manifestação da fonte, para que se relembre mais uma vez os caminhos do Dharma natural, os caminhos que levam verdadeiramente ao reconhecimento de si mesmo. Bom, aqui para mim no começo ele está falando sobre propósito, né? Da gente sair daquele propósito egóico do que eu quero, do que eu acho que tem que ser, para a gente realmente descobrir o nosso propósito aqui. Então, ele está trazendo sobre propósito. Depois ele fala sobre a manga é coletiva, né? Então, o despertar é coletivo, a responsabilidade não, mas a oportunidade de salvação é coletiva, né? Porque enquanto o homem ficar nisso de que, eu quero despertar só para mim, né? Ainda é um movimento do ego, porque a oportunidade que a gente tem hoje, nos tempos que a gente tem hoje, é desse despertar coletivo.
E ele traz um pouquinho sobre Dharma. A gente tem alguns estudos no Essential, que são estudos que estão abertos, que falam muito sobre esse tema. Se eu não me engano, são 3 ou 4 encontros, se eu não me recordo, são 3 ou 4, onde a gente aprofunda a questão do Dharma e Karma Yoga, que foi feito comigo também. E aí a gente fala bastante sobre isso. Então, eu não vou entrar na questão do Dharma, tá? Porque a gente tem alguns encontros que falam sobre isso. Mas é o estudo, né, milenar, que fala sobre o que a gente vai adquirindo nessa vida pela exatamente pela que o Karma Yoga fala, né? Do fazer sem querer algo em troca, né? Então, o movimento ele é coletivo. Ele traz ali a pura manifestação do serviço abnegado, que é conectado com o Karma Yoga. O Karma Yoga fala muito sobre o serviço abnegado, que isso acontece quando a gente se está entregue, porque só há salvação quando não se tem alguém entre eu e nós mesmos, que é a nossa essência, né? E que isso gera ali uma dualidade, né? De eu e essa essência, tem esse movimento dual. E aí ele coloca aqui, né, que muitas das vezes nós queremos ser escolhíveis, sabe? A gente quer ser escolhido, a gente quer ser visto, quer ser colocado em evidência. Mas o movimento é nós nos tornarmos escolhíveis, né? Escolher acordar. Então, ele traz para que tudo o que nos bloqueia de ver, de ouvir e entender o que é realmente verdade, vibre dentro da gente, sabe? Dentro da nossa essência. E que isso não seja pautado na escolha mental humana, naquilo que a gente pega e fala assim: ah, isso eu quero fazer, isso eu quero ser visto, isso eu desejo fazer. Então, o serviço abnegado traz muito isso, né? Porque quando a gente está servindo a outra pessoa, em o serviço abnegado ele acontece no coletivo, né? Você sempre vai estar servindo a algo ou alguém. Servir abnegado é você fazer o bem ao outro, né? Então, quando você está nesse movimento de serviço abnegado, você trabalha o seu ser, porque você está fazendo algo para o outro. E o Karma Yoga fala muito sobre, né, de que, se no começo esse serviço abnegado ele não é 100% abnegado, continue fazendo, continue agindo, continue servindo, para que isso seja abnegado, porque isso traz um aprendizado, né? E aí eu vou trazer uma outra passagenzinha agora, que é de 1 minuto, aonde que, para mim, ele fala muito sobre confiança e fé na guiança, porque quando a gente fala assim, então se eu não vou me guiar, né, no meu ego, eu vou estar guiando no quê, então? No meu eu superior? O que que é isso, eu superior? O que que é isso, né? E aí aqui ele traz sobre confiança e fé nessa guiança. Mental, humana aqui. O que eu estou querendo dizer com isso? É necessário se obter a compreensão de que o seu caminho não é um caminho escolhido por você, ser humano mental. O que te traz a movimentação da mente, aonde estão as escolhas, o que devo fazer, como devo prosseguir, como vou sobreviver. Sendo que Deus proveu para todos nós todas as formas de prosperidade e abundância disponíveis. E relembrando as Escrituras, se Ele cobriu de flores todas as ervas daninhas do campo, se Ele dá abrigo a todos os pássaros, a todos os animais, por que isso seria diferente com você? Então aqui para mim ele está falando muito sobre confiança, né? De você estar confiando nessa guiança do divino interior, ou chame aquilo como você quiser chamar, né? E aí ele traz sobre desejo humano, sobre alguém querendo ser algo, né? Nós queremos ser algo dentro desse desejo humano, a gente sempre quer ser algo, alguma coisa, alguém. E isso está muito pautado no eu egóico, né? Naquilo que eu desejo, naquilo que eu acho que tem que ser. E por isso existe uma falta dentro da escuta, né? Às vezes, principalmente eu lembro, mais no começo, quando eu ouvia as primeiras
né, os primeiros satsangs do Saulo, eu tô na Sangha ouvindo tudo isso desde o começo, para mim, assim, era uma coisa muito difícil de ouvir, eu não conseguia entender, é como se não fizesse sentido na minha cabeça aquilo que estava sendo falado. E essa falta da escuta, ela está muito pautada nesse desejo humano, né? Do que eu quero, de como que eu tenho que ser. Então, quando existe um desejo dessa questão do ego, você não vai conseguir escutar. Então, ele traz que essa falta na escuta vem muito desse desejo humano, né? E isso dificulta a gente a ter um entendimento real, porque ali existe alguém querendo alguma coisa, que é o ego, né? Existe ali desejando alguma coisa. E aí ele fala assim, que a gente sabe o que a gente tem que fazer. A gente só não tem coragem de fazer. Isso para mim ainda é um pouco difícil, porque às vezes eu não sei. Às vezes eu acho que eu sei, eu não sei, né? Mas porque existe ainda ali um medo, né? Existe um medo, ou até mesmo uma não totalmente confiança no que tem que ser feito, uma confiança em si mesmo. Porque esse discurso, ele vai ancorando cada vez mais a presença em você, desfazendo esses nós desse auto-julgamento, para que você consiga acessar a sua real presença aqui, né? E aí ele coloca que a gente tem a instrução muito clara, só que a gente não age por causa da conveniência do conforto. E com isso, a gente não permite que tudo, que toda a abundância de tudo, né, toda abundância em tudo, chegue até nós. Porque quando você não se coloca no meio dessa manifestação, né? E tudo acontece da forma que tem que acontecer, não como a gente quer que aconteça. E aqui ele traz um pouco sobre controle, ele vai falar mais sobre controle lá na frente, mas é, né, aquilo da gente receber aquilo que a gente tem que receber. E aí eu lembro que ele já perguntou isso em outros satsangs, e aí, isso te conforta ou isso te dá medo, né? O que que você está plantando que você vai colher depois? E isso só a gente só sabe, a gente só consegue ter uma clareza sobre isso quando a gente está no movimento real de um autoconhecimento, de se inquirindo, de se questionando. Isso só acontece quando a gente está presente, quando a gente se questiona de qual a real intenção disso que eu estou agindo, para que que eu estou fazendo essa ação, para que é isso? Isso são questionamentos importantes para nós, para que a gente se conheça, né? E aí ele traz a importância do reconhecimento de si mesmo, sem essa barreira do ego, sabe? Dessa identificação com esse corpo, dessa identificação com essa história, daquilo que as pessoas te contaram durante a sua vida que é você, né? Daquilo que você acredita ser e espera ter. Então, ele traz que esses discursos, eles vêm para nos libertarmos, para que a gente nos reconheça. E aí ele vai trazer um pouquinho sobre isso agora. Eu vou colocar aqui também alguns minutinhos para a gente ouvir. Porque é isso que você é. Tá com som para vocês? Tá? Todas as histórias que te contaram levaram você a um campo mental de controle que tiram você de uma paz que é o seu estado natural. E somente aquele que está no estado natural está apto a levar você a uma compreensão do que é o próprio estado natural do ser. Em presença e em verdade, eu digo a vocês que estarei com vocês ao final da tua vida, assim como estive no início. E nós estaremos juntos por mais outros momentos. Porque dentro dessa construção de todos esses discursos estarão permeando entre cada célula sua, entre cada átomo seu, a força com a chama viva que arde
pela liberdade, fazendo um movimento de ascensão em sua Kundalini, em sua coluna, em sua energia primordial, em manifestação atômica, para que se ancore cada vez mais em presença essa energia da nova era no seu próprio ser. E talvez, né, quem esteja ouvindo aí, ou seja, a primeira vez que esteja ouvindo isso, se pergunta, mas o que que é o estado natural do ser? Ele vai falar um pouquinho sobre isso, e se eu não me engano, tem um satsang, não recordo se é desses 7 discursos, que fala exatamente sobre. O tema do satsang é o estado natural do ser. Existe esse satsang lá no YouTube. Então, para quem precisa aí, depois né, a gente pode passar o link do nosso YouTube, mas a gente tem lá, e tem esse satsang que eu me recordo, estado natural do ser. E aí ele traz que esses 7 encontros, né, estão trazendo muitas mudanças nos corpos físicos das pessoas. E por que é importante, né, essa mudança nos corpos físicos, limpezas, esses trabalhos? Para que a gente receba a nossa, dentro da gente, a frequência do nosso próprio ser, para a gente conseguir ancorar isso, né? Então, a gente precisa limpar o que está velho, aquilo que a gente acredita que é algo, né, essa criação mental, para que o novo realmente chegue. Então, é importante esse processo de se desvencilhar daquilo que a gente acredita, que causa sofrimentos, tudo aquilo que a gente acha que é a gente, para que a gente realmente se entenda, né? Como quando a gente está ali numa terapia, para a gente conseguir acessar, né? Geralmente o terapeuta, o psicólogo, ela pergunta, mas por que que você fez isso? Né? Mas por que que isso aconteceu? E aí você não sabe, aí você vai se questionando, e você vai se perguntando, e você vai fazendo esse movimento interno, para que é isso? Para você chegar na raiz da questão, para você chegar em você mesmo, né? E aí ele traz que quando a gente se compara, nós não conseguimos enxergar a realidade. E aí ele começa a fazer uma questão, várias perguntas assim, né? O que mais é necessário, sabe, para que a gente possa se ouvir? Quantas mais vidas vão ser necessárias para que a gente se ouça? E aí trazendo aqui, é mesmo um relato pessoal, quando eu conheci a Sangha, o Saulo, e comecei a ouvir todas essas histórias, para mim era tudo muito estranho, porque eu não acreditava em mim mesma, eu tinha uma visão de mim totalmente deturpada, de ser uma pessoa ruim, que fazia coisas ruins, né? E aí eu lembro que eu vi o principal ponto disso que ele fala, de você se escolher, sabe, fazer algo diferente por você mesmo e curar. Eu lembro que eu assisti um satsang, eu não vou me recordar agora qual foi. E aí isso foi lá em 2019. E aí era uma época que eu me questionava muito, como eu posso ser uma pessoa boa e acreditar em tudo isso que o Saulo fala, se eu menti tanto no meu passado? Sabe, se eu já quis ser tanto algo que eu não sou, inventei tanta coisa. Aí o primeiro movimento que eu fiz foi de virar pro meu marido e contar o que eu tinha falado de mentira, o que eu tinha feito. Naquela época eu não conseguia ter clareza do motivo que eu fazia aquilo. Hoje eu sei que era para me adequar, né? De me adequar à realidade daquelas pessoas para que eu fosse aceita. Mas na época eu não sabia, mas eu contei para ele tudo que eu já tinha mentido, tudo que envolvia ele. Fui ligando para as pessoas que eu nem tinha mais contato, mas falando, olha, lembra aquela história que eu contei? Então era mentira, eu inventei. Com muito medo do que essas pessoas iam falar, com muito medo de como que ia ser, porque envolvia várias outras pessoas, né? Eu simplesmente fui falando. Eu menti, isso não é verdade, eu criei, foi invenção, piriri parará, e aí eu comecei a falar. E aí uma das pessoas que foi lesada nessa história, eu acho muito bonito o acolhimento que ele me teve, que ele falou assim pra mim, de tudo já passou. E foi ele o principal lesado, né? E ele falou assim, a gente ainda vai se encontrar, beber uma cerveja e dar muita risada sobre isso. E era a pessoa que eu tinha mais medo de falar. E ele foi a pessoa que mais me acolheu nisso, né? Então hoje eu sei os motivos que isso aconteceu. Eu não me julgo, não me cobro sobre isso, mas esse principal ponto, para mim, foi o principal ponto de mudança na minha jornada, de mudança de padrão, de falar, ok,
no passado isso acontecia, mas existe uma possibilidade de ser diferente. Eu não preciso repetir um ciclo que hoje não faz mais sentido para mim, que antes eu estava tanto no. E assim, e não eram coisas que eu fazia pensar, eu vou mentir para conseguir isso. Era feito, era um padrão, por uma necessidade de aceitação, de ser amada, de ser igual àquelas pessoas. Então eu inventava essas histórias e eu acreditava nessas histórias. Então chegou uma época na minha vida que eu falei assim, eu não sei mais quem sou eu. Porque eu inventei e eu me caracterizei com tanta coisa que eu não sei mais quem eu sou. Então, para eu poder entender quem eu era no meio de tudo isso, eu precisei me desvencilhar de todas essas coisas que eu acreditava que eu era. Então, isso foi criando, assim, há 5 anos atrás, né? Foi criando uma questão de uma autoconfiança em mim mesma, de uma autopercepção, sabe? De perceber que eu me escolho, que eu quero fazer essa mudança, que, né, que eu mereço isso, sabe? Para minha própria história de superação, então, é uma escolha, né? Receber quem você é e o que você é aqui é uma escolha. Você pode escolher isso, você pode não escolher. E aí aqui, né? Vou continuar aqui. Cientistas descobriram que o principal motivo que impede as pessoas de falar inglês, mesmo estudando por anos, é que elas tentam aprender a língua ao invés de. E quando nós falamos de pura manifestação, nós estamos falando de um convite real à sua própria natureza. Nós estamos falando sobre um convite real à sua própria natureza. Um convite real à sua própria natureza. Para que de forma pura manifeste-se aqui, nesse tempo. Discursos para a pura manifestação são um convite a meditar. E aí talvez você possa se perguntar assim, né? Mas nossa, qual é a minha real natureza? Eu não sei. Então, você não sabe, tá na hora de se conhecer, né? Teve uma conversa que eu tive com o Saulo alguns anos atrás, no One-to-One, que ele falou assim pra mim, pega um caderninho e anota as suas emoções, os seus sentimentos, fase da lua, menstruação, como é que você tá, para você entender essas oscilações de humor, para você conseguir compreender como você funciona. E para mim era muito estranho ouvir isso, mas como assim? Porque isso vem de uma não percepção de si mesmo, né? Você não percebe como que você tá, como tá o seu corpo, o que tá acontecendo. Então, para a gente poder entender tudo isso, saber a nossa real natureza, até mesmo, nossa, será que essa história realmente é quem eu sou? Foi o que me contaram? A gente tem que se conhecer, a gente tem que se questionar. Muitas das vezes a gente tem medo de se questionar porque a gente tem medo da resposta. Mas melhor ter a resposta do que ficar cego pro resto da nossa vida. Ficar infeliz com a nossa própria realidade. Do que a gente se questionar, porque, né, se questionar é fazer o quê? É trazer luz àquela questão. É entender. E uma vez olhando para isso, não tem como não olhar, né? E aí ele traz sobre meditação, meditação, meditar a ação, né? Estar ali presente naquele movimento, saber a real atenção, a real intenção do que você está fazendo. Pode parecer muita loucura isso de que, nossa, não existe essa possibilidade desse autoconhecimento, dessa autopercepção. Eu não estou 100% atenta ainda, né? Eu não estou 100% presente ainda. Mas existe uma mudança muito grande de quem eu era 5 anos atrás para hoje.
porque eu decidi fazer isso, eu coloquei isso para mim como propósito, de que eu ia me conhecer, de que eu ia me entender. Primeiro veio um propósito para fora, né? De que eu ia fazer isso pela minha filha, para poder ser um bom exemplo para ela. Mas hoje eu tenho isso para mim mesmo. Porque é um direito meu conhecer, é um direito meu entender. E isso reflete sempre no outro. Porque como eu estou agora, né, dessa autopercepção do que está acontecendo, eu tomo cuidado com as minhas ações. Que o outro não é responsável de como eu estou me sentindo, essa responsabilidade é minha, já que esse sentimento é meu. Então esse autoconhecimento ele vem de dentro, né? E aí ele traz do jogo, né, que separa a gente da matriz criadora, que leva a gente para uma busca de uma perfeição que não existe, é uma ideia criada, né? E realmente a perfeição ela não existe. Eu era uma pessoa que sempre tinha uma idealização de perfeição, e sempre quando você pensa numa perfeição, tá sempre fora, né? Porque a perfeição é algo criado, de alguma coisa que você viu, que você leu, que você imaginou, que você mentalizou, e aí você colocou aquilo como ideal e você vai tentar perseguir aquilo. Não existe, foi uma coisa que você criou na tua cabeça. E aí é um caminho rapidíssimo para a frustração. Você não vai conseguir atingir aquilo da forma como você acha que tem que ser. Porque não é o real. É o que você está colocando na tua cabeça. Mas é uma idealização, né? E dentro de uma idealização, claro, existe uma dor, existe um sofrimento, existe uma frustração, né? Tem várias outras questões aí dentro disso que afastam a gente desse nosso real, até mesmo de você perceber que você já é perfeito aqui, né? E sem aquela coisa de positividade tóxica, de que, eu sou perfeita, eu não tenho que mudar nada, mas você, em presença divina, já é essa perfeição aqui. É que a gente não se reconhece, porque tem um tanto de sujeira por cima, e sombra, e dor, que não permite que a gente se reconheça. Então, um convite, principalmente desses 7 discursos do sublime, é, dos discursos sublimes para a manifestação, eles são para exatamente isso, para que a gente se manifeste, para que a gente tenha essa possibilidade de manifestação, porque essa manga é coletiva, né? A possibilidade de uma mudança, ela é coletiva. E aí eu vou colocar aqui também, eu vou colocar, não vai ser o vídeo todo, tá? Eu vou colocar algumas passagens que eu achei muito importante de colocar e que traz também um entendimento maior do que está sendo falado, porque, pelo menos para mim, quando eu estou estudando sobre algo ou sobre alguém, eu gosto de ouvir a pessoa falando, porque complementa o que a outra pessoa está trazendo. Então, eu vou seguir aqui com 3 minutinhos aqui do discurso. Ele é amplo porque não se há razão para se ser. Não se existem condições para exercer o papel de ser. Não exista nada o que ser feito para que se manifeste a sua própria essência. Porque já se é em toda a sua completude. Porém, devemos estar atentos para que nós não estejamos exercendo papéis mascarados de nós mesmos, para que completemos algo vazio em nós, como uma carência, uma aceitação, uma profunda falta, uma profunda luta, para que nós nos purifiquemos de todas as ilusões em nossas intenções, para que essas atitudes sejam verdadeiramente atitudes do Espírito. E não há nada de errado em se viver uma vida humana. Eu estou aqui com vocês vivendo uma vida humana e aproveito cada momento dela. Tudo o que a vida humana tem para me proporcionar, eu vivo.
toda a alegria, toda a tristeza, toda a dor, toda a prosperidade. Eu vivo, eu amo, eu sou. Se eu sinto, se eu penso, se eu ajo, eu manifesto. E aí, antes disso, ele fala um pouquinho, né, de por que que a gente não se ama e não se reconhece a si mesmo, por que que a gente procura fora, né? Antes disso, né, ele fala um pouquinho, por que que a gente procura fora essa resposta nossa do autoconhecimento? Porque é nosso, né? O auto já fala, autoconhecimento, é você se conhecer, né? De uma ilusão de completude, que aí ele começa a trazer dessas questões da dor, né? Que a gente não reconhece nós mesmos em si mesmos, porque a gente tem uma identificação muito grande com o corpo, com a nossa história, com tudo aquilo que nos contaram. A gente acredita que é esse corpinho, né? Então, a gente fica tanto preso dentro dos afazeres que a gente não tem tempo para escutar. A gente não tem tempo, porque a gente vive no automático muitas vezes, né? Acorda, já vai fazer as tarefas, e nananã, paranã, paranã. E aí você não tem esse movimento de percepção, de atenção. É igual o carro, né? Quem já dirigiu um carro automático é isso. Ele tá ali, só indo. Você não tá atenta no presente. E aí ele fala que isso causa o quê? Uma dificuldade da gente ouvir a verdade sem filtro, né? E para nós mesmos isso. E aí ele traz que eu sinto, eu penso, eu ajo, e aí eu manifesto. E isso Saulo fala fala desde sempre com a sanga, com o voluntariado, né? E aí isso me trouxe a importância dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, né? Muitas vezes a gente fala, é muito importante. Por que que é tão importante os pensamentos, os sentimentos? Porque olha só, eu sinto, o primeiro eu sinto, o segundo eu penso, o terceiro eu ajo e aí eu manifesto. Então, se a gente não está consciente do nosso sentimento, você não vai estar consciente do seu pensamento. E aí você não vai estar consciente da sua ação e você vai manifestar algo que você nem sabe por que você manifestou. E aí ele traz sobre a importância dessa pirâmide sagrada, e pelo que eu pude entender, esse link que ele fez foi dessa pirâmide, né, do eu sinto, eu penso, eu ajo e aí eu vou manifestar. Porque a manifestação disso, ela é o que acontece por conta dos outros três, né? A manifestação ela aconteceu porque eu senti, pelo que eu senti, me levou a um pensamento, a uma ideia mental. Essa ideia mental, ela vai me levar a uma ação e essa ação ela vai ser manifestada. Então, vamos colocar aqui num exemplo bem besta. Eu senti, né? Às vezes o jovem místico, não quer dizer que não exista, mas está dentro do jovem místico. Ai, meu santo não bateu com aquela pessoa. Eu já coloquei, eu já pensei algo de ruim daquela pessoa. Eu vou agir repudiando aquela pessoa e eu já vou manifestar isso. Mas às vezes o meu santo não bateu, não é porque a outra pessoa é ruim ou porque alguma coisa aconteceu, mas porque eu estou espelhando alguma dor dela em mim, alguma dor minha nela. Então, se eu não estou consciente do que está acontecendo, eu vou estar simplesmente no automático. Então, tem que ter atenção no meu sentimento, para eu pensar. E aí eu vou agir e vou manifestar. Essa é a ordem. Essa é a pirâmide sagrada, né? E aí ele traz uma analogia do mar e com as ondas. E aí eu vou tentar traduzir para você que imagina que vocês estão ali no mar, entrando dentro do mar. E aí você fica muito apegado naquelas ondas, né? Você tá só olhando as ondas, você tá só apegado às ondas. Você se esquece do oceano, porque você tá olhando só para aquilo, só para aquela onda quebrando. E você se esquece que tem um oceano lá na frente, calmo. Você tá só ali.
olhando para aquele movimento pequeno que está acontecendo à nossa frente. Você não está olhando para o todo, né? Tem uma historinha que eu lembrei agora, talvez eu não saiba contar ela certinha, mas que ela traz que uma pessoa estava nadando no rio e ela estava com muito medo de nadar no rio. E aí ela teve coragem até que ela chegou no oceano. E ela falou: Nossa, na minha cabeça esse rio era minúsculo e ele desembocava num oceano. Que é esse mar de completude, né? Que volta ao quê? Com a conexão com quem a gente é, com esse movimento. E aí ele traz, né? Que por que que isso acontece? Da gente só estar olhando para o movimento e não para o todo? Porque a gente ainda está preso num movimento de autopreservação, autopercepção, autopreservação, né? Eu tô tentando me preservar ali, sobreviver, de uma autopercepção mental que não nos traz a percepção do todo. E aí, percebam, se a gente está no movimento de autopercepção mental, a gente não está exercendo o primeiro movimento que é eu sinto. Eu já tô no eu penso, eu ajo, eu manifesto. Porque eu penso está ligado com o mental, sentir está ligado com o coração. Então, eu já tirei a primeira importância que é eu sinto. Você não está sentindo, você está só pensando. Então, novamente, para quem quiser anotar, eu sinto, eu penso, eu ajo e aí eu manifesto. E aí eu vou trazer mais uma parte, que aqui ele fala do fluxo divino e controle. Sabia que pode usar um Nada está em um lugar que deveria não estar, assim como tudo está aonde deve estar. Porque absolutamente tudo o que te trouxe até aqui é a mais pura manifestação sublime da fonte para levar você ao seu perfeito local e evolução. E qual é esse local e evolução perfeito aonde você deveria estar? Exatamente aonde você está agora. Porque quando eu me liberto de querer estar em algum lugar, ser alguma coisa, pertencer a algo, ou estar imaginando ser algo que eu não sou, eu estou fora desse lugar que o ser humano colocou o nome de coração. E a língua portuguesa que nós falamos, ela traz muitas coisas maravilhosas como a coragem, o coração, a oração em cor. Nós trazemos a manifestação de todo esse ancorar pela presença no coração. A partir do momento em que eu começo a agir por todas as virtudes que são plantadas e semeadas em mim ao longo de todas as minhas existências, ao longo de todas as eras vividas, ao longo de toda essa manifestação que eu sou aqui. E se eu sou aqui, você também é. E nós todos somos essa pura presença consciência, essa divindade em ação, manifestando cada vez mais em todos nós o discurso da sublime manifestação a cada ancorar, a cada pensamento, a cada atitude, a cada atmosfera de manifestação é colocado um ponto de luz. E aí talvez ouvindo isso, né, fale assim, mas como que eu vou saber o que é realmente do meu coração e o que é o desejo do ego, né?
E aí é um movimento de primeiro se auto-perceber. Porque pelo menos quando vem a voz do coração, e a voz do coração ela está conectada com essa divindade, com. E aí se chame como você quiser chamar, Deus, universo, deusa, mas quando está extremamente conectado com essa verdade, por mais que não seja fácil, às vezes, o caminho do coração, ele é leve, né? Ele é reto, ele é direto. E aí a gente só vai se conectar com essa verdade limpando o nosso corpo, tirando todas essas cascas e situações que a gente colocou na frente. E aí ele traz que esse desejo tem que ser real do despertar. Não pautado no desejo do ego, mas de você realmente se conhecer, de você começar a se escolher e a se trabalhar de verdade, sabe? Não é só quando você vai, por exemplo, se você tem alguma religião, só quando eu vou, né, na minha religião eu vou me trabalhar. Não, o trabalho é diário, é todos os dias, é a todo momento, é agora. Porque aí quando você pensa de você vai num lugar para fazer isso, está colocando uma idealização de perfeição. Ah, lá vai me trabalhar. Ok, lá vai te ajudar a se trabalhar, mas o trabalho ele acontece aqui e agora. É no caos, é no dia a dia, é na dificuldade com a família, é na dificuldade com o amigo, é na loucura do trabalho. É assim que a gente se trabalha. É aí que a gente se coloca à prova se aquilo que a gente está aprendendo realmente a gente está conseguindo colocar na prática. Se a gente está atento, está presente, eu estou entendendo. É ali. É no meio disso que é o mais difícil. Não que não exista, né? O trabalho quando a gente está com outras pessoas, ou religião, ou qualquer coisa que seja. Isso existe, mas é no dia a dia, né? A presença ela acontece agora, não é em qualquer outro lugar, é hoje. É nesse momento aqui que a gente está. É agora. E aí aqui ele vai trazer um pouquinho sobre ancoramento. Achei interessante a gente ouvir. É um ancorar-se para que esteja verdadeiramente aqui, atento, atento nessa atenção de estarmos presentes, na atenção de não deixarmos absolutamente nada entre o que é falado e o que é recebido. Não há o espaço para que se tenha razão. Não há o espaço para que haja comparação. Não há o espaço para que se haja julgamento. Não há espaço algum entre você e eu nesse momento. Não há espaço disponível dentro do que é vazio e silencioso, pois todos os espaços estão repletos da mais pura manifestação do silêncio em todos nós. Eu quero trazer uma coisa que me veio aqui agora, tá? Me veio a relação de comparação com idealização. Que quando a gente compara, quando a gente está se comparando a alguém, é uma idealização de perfeição, porque a gente está vendo aquela pessoa como algo ideal, e aí a gente se compara a ela, se colocando como inferior, e aí a gente tem aquele ideal que tem que chegar. E aí, quando o movimento é exatamente o contrário, quando é um julgamento nessa comparação, eu estou julgando e comparando o outro comigo, ou esse outro com alguma outra pessoa, também é uma idealização de perfeição, porque eu estou olhando o outro como menor, como algo ruim, ou como algo errado, e aí eu estou comparando com algo ou alguém que eu acredito que seja certo, esse alguém pode ser até eu. Nossa, você viu que fulano fez tal coisa? Eu agiria completamente diferente, né? Além de toda essa questão do orgulho, né, que tem de que eu sou muito melhor do que aquela pessoa, tem essa idealização de perfeição, né? Nos dois movimentos de comparação, tanto no pejorativo, onde a gente se coloca abaixo e coloca o outro no pedestal, quanto numa questão de si mesmo pejorativo, né? Quanto pejorativo do outro. Porque você está se colocando
ou colocando uma outra pessoa num pedestal e julgando aquela pessoa como errado, né? Sendo que não tem certo e errado. Principalmente porque a história de cada um é a história de cada um, né? Quando a gente entra nesse julgamento, já começam todas essas, né, as questões de a gente tirar todas as nossas virtudes. E aí pode ser um tanto de sombra que está embaixo, né? Medo, necessidade de adequação, orgulho, arrogância, enfim. E aí entra um tanto de coisa. Arrogância, a Baia colocou. A falsa modéstia, a arrogância por se sentir superior, exatamente. Eu não posso colocar isso como regra, mas dentro da minha percepção como psicóloga, dentro de tudo que eu já vi nessas questões de arrogância e falta modéstia, sempre tem uma dor que às vezes a pessoa ela quer esconder. De se sentir superior, achar que eu sou melhor e não sei o quê. Ali existe uma dor, tem uma sombra, né? Essas desvirtudes, né? Eu vou colocar como desvirtude, eu nem sei se existe essa palavra, mas essas desvirtudes, né? Essa desvirtuação da virtude, ela vem porque tem uma falta, tem uma dor, existe um sofrimento. Às vezes a pessoa não está conseguindo nem perceber isso ou assumir que isso existe, mas tem. Algo de errado não está certo lá, não. Tem uma dor, tem um sofrimento, tem algum BO, assim, muito zoado ali dentro daquela pessoa que está levando a esse ponto. Então, por isso que a gente tem que ir cada vez mais profundo na gente, para entender a raiz daquilo, né? E o primeiro ponto é a percepção. Beleza, eu sou arrogante. Ok. Por que eu sou arrogante? Também não cai no vitimismo, né? Nossa, eu sou arrogante, coitado de mim. Que aí sim entra em outro processo muito louco da mente, que aí você não sai nunca mais. Não é entrar em processo, mas é olhar o negócio como ele é. Ok, isso é assim. Beleza, isso é assim. Por que que isso é assim? Eu não sei. Então, deixa eu perceber. É olhar de um ponto de uma autorresponsabilidade, de uma inteligência emocional. Ok, eu possuo a arrogância. Eu estou em um momento arrogante. Por que eu estou sendo arrogante? Por que eu estou tendo uma falsa modéstia? Por que eu estou sendo dessa forma? Por que eu estou sendo uma pessoa falsa, uma pessoa mentira? Por que que isso está acontecendo? E aí você vai investigando em dentro de si mesmo para chegar à raiz da questão, para resolver essa raiz da questão. É se questionando, é se percebendo. Como eu disse lá atrás, é um momento auspicioso para todo o planeta. É um momento de pura manifestação a todos os seres. É um momento onde o desengano começa a vir à tona. E é por isso que Essa parte é interessante prestar atenção, porque ele me respondeu algumas dúvidas que eu tinha na questão de que, nossa, por que que a pessoa. E aí, até mesmo uma questão que aconteceu muito comigo. Entrei, né, nesse ponto de, vou despertar espiritual. Tem até vários memes sobre isso, né? Entrou no despertar espiritual. Uhul, cristal, incenso, mentores, que lindo, flores caindo. E aí, tipo, você rodando, um monte de coisa louca. E, tipo assim, tudo virando de pernas pro ar. Então, ele me trouxe essa resposta de um questionamento que me veio um tempo atrás, e aí ele fala sobre isso aqui. cada vez mais as pessoas que começam a despertar estão entrando em uma espiralização de sofrimento. Isso não é comum a só você. Isso é comum a todos os processos de todas as pessoas que estão nesse momento em transformação. Em transformação para quê? Em transformação para serem guerreiros de Deus aqui em solo. Guerreiros que defendem o que verdadeiramente é o certo. Guerreiros que escolheram lá atrás um lado, uma missão, um ponto a ser tratado.
Muitos vieram de memórias extremamente densas e estão cumprindo para que tenham a sua manifestação de ascensão a nível de amônada pessoal. Muitos vieram porque precisaram vir e muitos retornaram porque precisaram retornar. Pode parecer óbvio isso que eu estou falando, mas se você pegar nas entrelinhas, existem muitos códigos aí que vão fazer muito sentido para alguns. Então, se você está aqui nesse tempo, independentemente da sua escolha de retorno nesse planeta, saiba que nós estamos profundamente felizes, satisfeitos e orgulhosos de cada um de vocês nesse momento. Porque nós sabemos que muitas vezes isso não é fácil. Nós sabemos que muitas vezes é desesperador. Nós sabemos que muitas vezes esse processo requer muita dor, muita dor, muita dor. Mas é necessário para que se reconheça o ser que se é. E esse movimento agora que todo o plano está se reerguendo em espiralização vai fazer com que cada vez mais coisas que você acreditasse serem reais ou serem para você ou serem uma manifestação que sempre foi sua, uma conexão que sempre foi sua, caia. Por quê? É necessário nesse momento criar novas conexões. É necessário nesse momento se conectar com algumas verdades internas tão antes escondidas. Essa é uma movimentação da luz para você. Esse é um presente da luz para você. É um presente de Deus para você. Aonde existe um holofote iluminando absolutamente pontos obscuros tão necessários para o próprio despertar. E trabalhando dentro dessa movimentação dos discursos sublimes para a pura manifestação, eu preciso ter uma aceitação muito profunda comigo mesmo. Uma representação de amor muito profundo comigo mesmo. Um desejo ardente pessoal de um despertar real muito profundo comigo mesmo. Porque somente dentro dessa própria perfeição pessoal, de um desejo ardente, de um querer bem mais do que querer, que eu vou me reencontrar comigo mesmo. E ao mesmo tempo, dentro desse querer, é necessário que ele seja um querer desinteressado. Porque se eu tenho um querer interessado, eu estou colocando uma condição. Eu coloco em mim uma condicional para a felicidade. Eu coloco em mim uma condicional para que eu me encontre comigo mesmo. Sendo que, na realidade, o que vos é pedido, há muitas manifestações que apenas sejam. E ser verdadeiramente é se estar em pura devoção consigo mesmo, em puro amor, em pura graça. E aí, quem sentiu uns tapa na cara bom assim agora? Existe uma diferença grande entre dor e sofrimento, né? O Saulo colocou dor, mas é importante falar que tem uma diferença entre dor e sofrimento, tá? E aí eu trazendo num exemplo bem bobo, mas, por exemplo, eu tô com dor na minha perna. Essa dor ela tá aqui. Aí eu posso ficar, meu Deus, minha perna tá doendo, nossa, tá muito difícil, eu não consigo andar, e piriri parará. E aí começa toda aquela lamentação por conta dessa dor. A dor, ela existe e ela tá ali. O sofrimento, ele é opcional.
essa lamentação que o sofrimento causa, ele é opcional. E muitas das vezes a gente é apegado ao sofrimento, que coloca a gente no lugar de vítima, coloca a gente no lugar de coitadice, e a gente não precisa entrar nesse lugar. Não quer dizer de que, nossa, eu estou com dor, não vou pedir ajuda? Vou, porque eu vou reconhecer que eu estou com dor, tem alguma coisa acontecendo, que eu preciso de ajuda, mas eu não preciso me pegar na lamentação do sofrimento, né? E aí ele coloca, acredito que nessa hora ele faz uma meditação, que durante esse encontro ele faz 2 meditações, que não são gravadas, né? E aí ele fala da música que eu recebo com amor e eu me dou com amor. E aí ele traz sobre estarmos entregues a quem se é, que para deixar o velho para trás, toda essa ideia construída do eu tem que ir embora. Esse controle, né? A gente se agarrar a algo, é a gente estar escravo disso. Isso eu achei maravilhoso quando ele traz. E aí eu até anotei a frase que ele fala o seguinte: toda tentativa de controle te faz escravo dela. Para quem tem aí medo de perder o controle, né, de largar a mão do controle, nós nos tornamos escravos do controle. Então, toda tentativa de controle te faz escravo dela. Controle é igual ao desejo, e isso é perene, né? E isso nos prende, desculpa, isso nos prende não só nessa insistência, mas em outras vidas também. O quanto de coisa a gente não traz de outras vidas, de outras situações, de outras questões, até mesmo dessa história, né? O quanto de coisas que a gente se prendeu na nossa infância, no passado, ontem, deixa a gente preso em algo hoje. Então, ele traz ali que existe um prazer por controlar e que isso pode ser pela dor ou não, né? Sofre porque gosta de sofrer, o apego ao sofrimento, que é isso que eu trouxe aqui, né? Às vezes a gente tem um apego ao sofrimento porque talvez a gente teve uma vida onde a gente não aprendeu a agir de uma outra forma sem que seja pelo sofrimento. E aí existe um apego a essa situação, a repetir esse ciclo, mas não precisa ser dessa forma. Não precisa ser pelo sofrimento, ela pode ser de uma outra forma, né? E aí aqui ele traz um pouquinho sobre medo e controle, para que a gente entenda um pouco sobre mente e controle, como a mente funciona. E quanto mais eu me apego à ideia do sofrimento pela falta do controle, mais eu fico preso nesse medo que bloqueia um dos seus principais pontos de ascensão, que é a tua conexão raiz, que é a tua conexão consigo mesmo aqui no planeta, que é a sua conexão que está ligada aos seus medos, angústias, a conexão que está ligada com sua parte sexual, a conexão que está ligada com a sua prosperidade, a conexão que está ligada com as suas relações interpessoais, com o seu desenvolvimento do dia a dia nas suas andanças aqui pelo planeta. Eu não quero que de uma hora para outra você deixe de ter controle. Eu quero te convidar a fazer um exercício. E aí, antes de entrar no exercício, que eu achei muito interessante isso, o exercício que ele trouxe, é como que funciona, né, a mente do controle. Então, para a gente perceber como que é essa questão muito sutil desse prazer pelo controle, desse prazer, desse apego pelo sofrimento, né? E aí agora ele traz assim um exercício pra gente. Eu quero te convidar a enxergar as coisas como elas são.
Porque enxergando as coisas como elas são e não como eu acredito que elas sejam, nós iremos começar a liberar algum tipo de sofrimento emocional que traz o desejo pelo controle. E aí você para e pensa: como eu vou fazer isso? Que exercício seria esse? Mas isso seria para mim? Isso seria simples? Quem faz essas perguntas para você? Eu vou conseguir? Não vou conseguir? Será que eu tenho que prestar atenção agora porque ele vai dar umas dicas? Espera aí que eu vou anotar. Quem faz essas perguntas para você? Quem não quer deixar você ouvir o que eu estou falando? Quem está ganhando algo com isso? Quem está respondendo? Olha que interessante. É uma manifestação muito interessante que nós temos junto de nós. E esse movimento realizado aqui, ele serve para que você identifique de uma forma real consigo mesmo que existe uma outra coisa observável, que não é você que está me ouvindo, que está fazendo esses questionamentos para você. Percebe? Você está me ouvindo. Se você está me ouvindo, quem fez essas perguntas? Quem está respondendo de novo? Quem está pedindo para você parar de responder e prestar atenção? Olha que interessante. Nós temos em nós um mecanismo autossabotador que coloca a nossa mente trabalhando sem que seja pedido. Ela age na hora que ela quer agir, do jeito que quer agir, da forma que quer agir. E não trabalhando no devido lugar dela. Qual seria o lugar da sua mente humana agora? O que ela deveria estar fazendo? Ela deveria estar em silêncio. Então ele traz, né, a questão de que a gente só está atento quando a gente está relaxado, que a mente ela quer controlar a gente, né? E aí eu vou trazer uma experiência do Darshan aqui em São Paulo, Saulo. Eu fiz uma pergunta a ele de uma questão, né? E aí, óbvio, uma pergunta de uma questão, claro. Mas eu fiz uma pergunta para ele no Darshan, ele respondeu essa pergunta. E aí, dentro dessa pergunta, eu comecei assim a mentalizar algumas coisas. Ah, tá. Então, e eu não cheguei a verbalizar, né? Depois que ele respondeu, eu comecei a pensar assim, mentalmente. Nossa, entendi. Então é por isso que isso acontece com tal coisa. E aí o Saulo olhou assim pra mim e falou: para de imaginar e vive. E aí naquela hora assim, cessou a mente, né? Falei: tá bom, eu vou parar de mentalizar, de tentar entender o que que é, eu vou viver essa experiência. Pra realmente saber o que que é essa experiência, né? E aí ele traz uma frase do Satya Prem que fala: para ganhar esse jogo você precisa perder. E quem que quer, né? E quem não quer ser ninguém? Quem não quer ser nada, ser vazio, né? Com certeza não é a mente. Não é a mente que não vai querer ser nada. E aí ele traz que o despertar está em você buscar o silêncio. Então, o despertar está nessa busca pelo silêncio. A meditação, atividades, elas te levam a esse silêncio interior. E quanto mais você despertar, menos controle você tem. Porque tudo está sendo manifesto da melhor forma possível. Ele traz isso, ele fala isso.
que quanto mais a gente desperta, menos controle a gente tem. Porque a gente começa a entender que tudo está no fluxo que tem que acontecer, tudo aconteceu da melhor forma possível. Então a presença, né, é igual a um presente. E somente a gente aceitando isso como presente, a gente vai significar essa nossa existência, né? Então a manifestação aprendida traz um significado novo àquilo que aconteceu. Como no processo de ressignificação de um trauma, né, a gente ressignifica aquela dor, aquele trauma, aquilo que aconteceu na nossa vida, né? Então, entender, realmente manifestar, aprender que tudo que a gente recebe é um presente, traz essa ressignificação. E a gente precisa trilhar esse caminho para entender. Por isso que ninguém pode falar pra gente o caminho a seguir. Olha, faz isso que com certeza vai dar certo para você. Porque cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua experiência. Todos os caminhos levam ao mesmo lugar. Mas a gente precisa trilhar isso para aprender. Para não ser um processo mental, para a gente sentir. Lembra que o primeiro ponto é o sentir? E para a gente trilhar esse caminho, a gente tem que sentir. E aí ele traz uma frase onde ele fala: renascer-se em si próprio, se mora o caminho para a verdade, que é sua por direito. E aí aqui, quase no finalzinho do discurso, tá sobre Nós não estamos falando sobre mudar a sua existência. Nós não estamos falando sobre você melhorar ou piorar a sua relação com as pessoas, com o seu trabalho, com o seu companheiro, com sua companheira, com o dinheiro, com nada disso. Não é esse o convite. Qual é o convite? Volta lá no início do vídeo. Qual é o convite? Trazer você de volta para casa. Trazer você ao estado natural do ser. Um ser que não está em sofrimento. Um ser que não está em apuros. Um ser que não está carente. Um ser que não quer chamar atenção. Um ser que simplesmente é porque é. Age porque age, ama porque ama, faz porque faz. E se manifesta porque se manifesta. E somente onde há amor se há aceitação. E somente onde se há aceitação se há a graça. E somente onde se há a graça, há tamanha pureza suficiente para se ancorar essas virtudes no seu coração. E somente onde há um ancorar real de todas as virtudes no coração, se há um profundo e verdadeiro abrir e desabrochar desse cardíaco. Porque quando todas as palavras saem do coração, quando todas as ideias saem do coração, quando todas as atitudes saem do coração, não há absolutamente nada nem ninguém que vá contra essa verdade absoluta do que é você. E aí depois disso ele fala para a gente não intervir no nosso plano divino, para que a gente deixe que o nosso presente chegue, a nossa manifestação chegue até nós. Para que a gente tenha coragem de receber. E aí ele fala, porque nem sempre é aquilo que a gente espera, mas é tudo que a gente precisa para o nosso próprio desenvolvimento.
E agora, falando da metade cheia e da metade vazia, eu vou repetir para você. Talvez o que você tenha para receber não seja o que você está esperando. Percebe numa simples frase o tanto de julgamento que se tem. Conseguem perceber o tanto de julgamento que você tem consigo mesmo? O quanto você sofre porque escolhe sofrer. Numa simples frase. Agora imaginem todas as frases em 2 horas faladas aqui com vocês. Eu vou repetir essa simples frase com você, para que você perceba o auto-julgamento na frase, para que entenda como funciona o mecanismo da mente, fazendo todo esse filtro para que a mensagem não chegue da forma que precisa chegar até você. Eu vou repetir a frase para você. O que você tem para receber pode não ser o que você está esperando. Dentro do que você considera ser mérito, você termina essa frase. Pode ser bem melhor ou, nossa, é mesmo, eu estou ferrado. Qual das 2 opções você ouviu quando eu falei a primeira vez? Não fica no seu caminho. Deixa com que a manifestação divina traga até você o que é seu por merecimento. E aí ele traz que o auto-julgamento não permite a gente viver uma vida viva, que isso é uma constância, é um ciclo que se repete, né? E aí ele fala sobre o copo vazio e o copo cheio. E aí eu fiz uma analogia, né? Que tanto o copo meio vazio como o copo meio cheio geram sofrimento. Porque um copo meio vazio é onde a gente está julgando, sofrendo, se colocando como vítima, como mal, que não tá bom, não sei o que, parará. E quando tá meio vazio, ou quando tá meio vazio é quando a gente se julga, sofre, se vê vítima, meio mal, meio vazio, né? Coloca embaixo. Quando ele tá meio cheio, totalmente cheio, talvez a gente está esperando por alguma coisa, né? Esperando por algo, e aí quando esse algo não vem, a gente se frustra. Então, das 2 formas, a gente está colocando ali, a gente está se colocando no caminho dessa manifestação. Em uma delas, se depreciando, se colocando numa situação abaixo, e no outro, gerando uma espera sobre algo, e se esse algo não vem, a gente vai se frustrar. E aí ele traz uma frase que eu anotei. Quando eu não fico no caminho entre a manifestação divina e eu recebo o que eu tenho para receber. E eu estou disposto a isso? Eu deixo que chegue até mim o que precisa chegar? E aí ele traz que isso é autorresponsabilidade, vulnerabilidade, rendição, entregar-se a esse mistério. E aí ele diz que resto é história para boi dormir. E aí eu vou colocar a última passagem desse discurso, que é importante falar, porque ele explica exatamente isso que ele fala sobre boi dormir de uma forma muito clara, muito, muito clara. Porque se eu quero pertencer, se eu quero ser, se eu quero que o melhor venha até mim, entendam, não quer dizer que você não queira que o melhor venha até você. Eu estou falando de um campo muito sutil. Porque sim, você tem que querer que sempre o melhor venha até você. Desde que aquele melhor venha por mérito. Porque eu sou esse mérito aqui.
E assim, eu desfaço os primeiros nós que prendem a manifestação dessa energia de manifestação em mim. E aí eu não sei pra você, mas pra mim isso é tão claro hoje, né? Assim, o que ele falou agora, desse nó, né? Que esse nó do auto-julgamento, ele não permite que a gente se manifeste na gente. E é real. E é real. E a gente sempre vai colocar coisas na frente, condições. Então isso pra mim, assim, ficou muito claro, né? Muito claro. E aí ele traz, né, a finalização, falando do desfazendo os nós do auto-julgamento. E aí ele traz uma frase: que desfaçamos todos a presença do controle para manifestar a presença do Cristo em nós. Que desfaçamos todos a presença do controle para manifestar a presença do Cristo em nós. Esse discurso me trouxe uma paz tremenda. Talvez você que esteja ouvindo está com o liquidificador ligado, mas para mim ele me trouxe muita paz. E aí, antes da gente encerrar, eu queria saber se alguém quer trazer alguma coisa. Eu sei que no começo outras pessoas falaram que assistiram, que viram o satsang, né, que viram o discurso. Então, antes de encerrar, eu queria saber se alguém quer trazer alguma percepção, alguma consideração, algo que sentiu, algo que percebeu, algo que trouxe a fala. Queria ver se alguém quiser trazer. Ninguém, gente, ninguém entendeu nada, não? Ninguém entendeu nada, ninguém teve nenhuma percepção, nenhuma conexão. Ninguém entendeu nada. Então, olha, eu vou melhorar aqui minha fala, porque se ninguém entendeu, eu preciso trazer mais claro da próxima vez. Algum entendimento sobre si mesmo? Ou algo que queira compartilhar? A Leila falou que o liquidificador tá amigo, foi maravilhoso. Então, eu acho que você tem medo da fala, né? Talvez é um medo de falar. Mas esse é um local para estudo. E dentro de um estudo a gente pode trazer as percepções, e uma percepção pode até ser: eu não entendi nada, não consegui captar nada, né? Porque isso faz a gente se auto-questionar do quanto aquilo tá claro, do que eu entendi, do que eu não entendi, como que eu tô me sentindo. Talvez um primeiro movimento aqui é: como eu tô me sentindo agora depois de tudo isso? E é um discurso intenso, né? E a Madava tá ali, colocou a carinha dela. A Madava gosta muito de falar. Sim, foram várias percepções, né? Trouxe ali do próprio se autoconhecer, né? Que ele fala, né? Que a gente acaba sofrendo, né? Porque quando a gente começa a se ver, né? Se ver como a gente é arrogante, como que a gente é prepotente, como a gente tem tudo isso, a inveja, o ciúme, aquilo tudo, e a gente não quer ser isso, né? Então a gente sofre isso, né? Como assim eu sou isso, né? A gente sempre acha que está iluminando, né? Só que está iluminando as nossas sombras, exatamente isso, né? Então até a gente
começar a entender isso tudo, então eu trouxe muita clareza nisso, né? Muita percepção que a gente passa no nosso dia a dia, né? A gente das coisas assim, quando você esperar que as coisas venham até você, não você, porque você fica querendo ter o controle de querer e acaba as coisas é tudo tão sutil que você não percebe aquilo, né? Eu, muitas coisas acontecem para mim vem de uma sutileza muito grande. Aconteceu esses dias uma coisa comigo, uma percepção que uma coisa simples assim, um caso na minha família, a minha filha de um namorado que é um rapaz muito bom, maravilhoso, e que gosta dos meus netos. E eu fiquei muito feliz com aquilo e comecei a agradecer muito a Deus por ela ter achado uma pessoa que gosta dos netos, que convive aquilo ali. E assim, eu me senti assim até mais solta para me seguir meus caminhos, sabendo que ela estava bem e agradecendo. Só que eu comecei a me perceber, eu estou muito assim mais na presença. Depois eu conto o porquê que às vezes as coisas vêm, né? Que ele foi falar comigo, eu não fui muito receptiva. E aquilo, eu me percebi, por que eu não estou receptiva com ele? Se eu estou tão feliz que ele está com minha filha, que ele trata bem meus netos e tudo mais, se eu estou tão feliz, estou agradecendo tanto a Deus, que eu sei que é de coração, e por que eu não estou? Aí eu parei para me questionar isso dentro de mim, dentro, né? Porque, no fundo, apesar de eu querer tudo isso, achar estando grata, eu estava me sentindo assim, mas agora então ela não vai precisar mais de mim. Então, quer dizer, eu estava feliz com aquilo que não era falso, era verdadeiro, era de coração, mas tinha uma sombrinha lá atrás de que agora ela não precisa mais de mim. Ela não vai, ela está bem, ela está encontrando o caminho dela. Então eu não vou ser mais útil. Então existia essa sombrinha lá. Eu falei assim, então é isso. Então eu falei assim, não, peraí, vamos marcar um almoço aqui, vamos tentar se aproximar. Não é que de repente acabou tudo, não, não é isso. Mas vamos ver, tentar modificar essa relação, se aproximar mais para desfazer isso tudo. Então, esse satsang trouxe muito essa clareza disso tudo, entendeu? Que a gente tem no nosso dia a dia. Então, é realmente isso, é deixar que as coisas venham até você. E realmente estar mais atento, mais presente. E uma das coisas que fez me estar mais atento, presente, de um tempo atrás aí, eu estava me engasgando muito. E eu falei assim, aí eu estava pensando com a minha filha, não, mãe, isso é da idade, que tem um negócio aqui na garganta, você está começando a engasgar. Aí eu falei assim, poxa, mas aí eu percebi que quando eu falei assim, eu tenho que prestar atenção quando eu estou comendo. Então, o quê? Prestar atenção, estar mais presente. A partir do momento que eu passei a quando eu for comer, eu estar presente quando eu estou comendo, mastigando, qualquer coisa, eu não engasguei mais. Então, isso sabe, é como se a própria vida me desse isso. Fica mais atenta, fica mais presente, porque as coisas é muito sutil, é muito leve. Se você não estiver atenta, é o que ele falou, né? Entra a mente entra, o ego. Então você já começa a questionar, ver, então te tira daquilo ali. Então é tudo muito sutil, muito leve. É isso, minha percepção. Nossa, Mahatma estava maravilhoso, porque assim, você acessou ali, né, uma questão talvez de uma rejeição, de um medo do abandono, né, talvez nem rejeição, mas um medo do abandono da tua filha,
que te ligava à dor, e aí isso liga completamente que o Saulo falou, porque você acessar isso te levou a uma consciência, então você sentiu, né? Você pensou, você agiu e manifestou. Então, isso te trouxe a dor, então, beleza, eu tô ali, né, rejeitando ele, né, porque tá me levando a uma dor de abandono, talvez, né? Não tô falando que é, mas, por exemplo. Aí isso te trouxe a consciência do que estava acontecendo. Você pôde ter uma mudança na ação, porque senão você poderia ter rejeitado ele para sempre. Sem saber que essa rejeição não é porque é igual o jovem místico fala, ai, meu santo não bateu com ele. Não, porque essa rejeição estava te levando para o meio de um abandono, né, dessa sensação de solitude. Então, olha como é um presente a gente realmente permitir que as coisas venham até a gente. Porque senão a gente não tem essa tomada de consciência. E aí é importante essa inteligência emocional, porque senão a gente entra na vítima, né? De que, ai, coitada de mim, eu tô com medo de ser abandonada. Então vai trabalhar essa questão do abandono. O que que tem a ver com isso? Nada, a medo é teu. Então trabalha essa questão, né? E aí que vem a responsabilização. E aí você trouxe a questão da comida, foi algo tão sutil e algo tão verdadeiro, porque isso trouxe exatamente o que o Saulo falou de atenção e presença, né? Porque se você não estiver atento e presente, você vai engasgar. E é algo básico, que quando a gente está ali no dia a dia, no automático, a gente não percebe. Obrigada. Foi muito lindo. E olha só, né? Talvez até trazendo como um exercício, porque a gente está trabalhando o auto-julgamento, e quando a gente tem medo de abrir a fala, talvez a gente esteja se auto-julgando. Ai, o que os outros vão pensar de mim? Aí volta para você. O que você está pensando de você nesse momento? Você está com medo de abrir a fala e trazer alguma coisa? Se cutuca. Cutuca para entender. Né? É importante se cutucar para entender. Será que eu estou me auto-julgando que os outros vão achar que eu tô com medo de falar, né? E Leila, se você quiser trazer aí o que tá ligado ao liquidificador, né? O liquidificador tá, sei lá, 1 milhão, não sei quanto que é esse número aqui, mas o liquidificador tá gigantesco. Então, se quiser abrir para falar no que tá esse liquidificador aí também, tá? Eu preciso sair de onde o povo tá dormindo. Peraí. Se alguém quiser falar antes, eu já... Eu falo aqui um pouquinho, tá me ouvindo? Sim, te ouvimos. Tá ouvindo? Eu quero compartilhar a questão da importância de estar ouvindo de novo, né? Eu já tinha ouvido o satsang, né, durante a semana, fui ouvindo, tive uma percepção, né? Alguns, né? Foi bem forte ouvir. E ouvindo agora de novo, ouvindo as tuas falas, né? Tava essa, né, a gente tá aqui no grupo, tá podendo discutir algumas questões. Percebi que muitas vezes minha mente fez eu parar, né, em alguns pontos ali que talvez estavam doloridos, né, e ouvindo agora, eu consegui acessar pontos muito mais profundos do que a primeira escuta, né? Então, eu percebi que na primeira vez eu fui até a metade e a segunda parte como se eu não tivesse entendido. E ouvindo agora, né, até o final ali, o copo cheio, o copo vazio, tocou pontos que não tinham tocados, né? Então, isso também são camadas, né? De novo ali que a gente vai trabalhando, né? A gente tem a mente, né? A gente vai abrindo ela primeiro, né? Dá uma permissão ali, entende algumas coisas e ouvindo de novo, né? A gente consegue, de repente, entrar em outros pontos. E a importância de estar no grupo, né? De estar aqui, de não estar sozinho, né? Porque aí, quando a gente está sozinho, tem o nosso entendimento ali individual, também o nosso ego que está batendo, né? E a importância de estar ouvindo, né? Te ouvindo e me leva a me ouvir também, né? E permite ir mais a fundo, né? Então, gratidão por estar aqui junto. Acho que foi bem importante o liquidificador, realmente, assim, tá. Às vezes
né? Estou ainda processando algumas coisas, né? Chorei em alguns momentos ali, porque foram pontos bem de dor que eu estava vivendo essa semana, né? As questões de entrar nesse autojulgamento, né? Julgar todas as questões. Eu trago também um exemplo dessa. Eu passei as 2 últimas semanas na casa dos meus pais e em alguns momentos, né, eu me senti, né, sentindo muita dor, vivendo alguma pressão ali, né, e eu parei para fazer essa reflexão, parei para ouvir o que estava acontecendo, né, e me dei conta que realmente eu estava sentindo, não o que era meu, mas o que eles esperavam de mim, ou talvez até o que vinha ali de outras consciências, né? Então, eu estava vivendo a experiência deles, né? Eu estava dentro daquela ancestralidade ali da família, que era uma dor que se repetia, era doenças que vêm acontecendo, e às vezes eu trazendo isso para mim, mas que não era meu, né? Então, essa questão não era algo meu, né? Que eu tive que perceber que eu estava trazendo do que eles esperavam de mim, né? Então, também foi um aprendizado bem grande essas 2 semanas de voltar para casa e perceber o quanto a gente, às vezes, está ligado à história da família, à história do que trazem e esperam da gente, né? E que não é nosso. Mas, Antes da Leila falar, só vou trazer, por isso que é importante o estudo do satsang, né? Porque a gente está em grupo, então a gente tem a possibilidade de ter vários tipos de percepções sem a gente se identificar com a história. E aí eu vou falar para você que eu tenho 2 jeitos de ver o satsang. É um jeito meu, tô falando que é o jeito certo. Existe o meu jeito de eu ver um satsang ou um discurso para que eu estude, sem me identificar com o que está sendo falado, para que eu tenha um entendimento de um olhar de inteligência emocional, e aí eu não ligo no liquidificador, e aí eu não sei se todo mundo consegue fazer isso, mas estou falando que eu consigo quando eu vou estudar nessa ponto de eu vou olhar para isso para estudar o que está sendo falado e pegar esse conhecimento e conseguir captar o que está vindo. E existe uma outra pessoa de quando vai estudar o satsang para eu me identificar para ligar o liquidificador. Então, existem diferenças de quando eu vou falar, ok, vou ouvir isso para, sei lá, desbloquear num nível mais profundo, ou sem que seja no movimento da mente, mas de eu estar ali realmente, né, se deixando aquilo ligar o liquidificador, e existe um movimento de eu fazer de pegar para estudar, né? Então, talvez possa ser um movimento de ativação. Vou ouvir, depois eu vou ouvir de novo, eu vou estudar, porque aí a gente vai tirando essas camadas. E talvez daqui a um tempo, se a gente pegar esses discursos de novo, a gente vai conseguir compreender outras coisas. E aí outras coisas. E outras coisas, que são camadas. A gente vai tirando essas camadas. Então vai cada vez ficando mais fácil de decodificar, né? Porque muito que entra em sofrimento é a mente que não está decodificando. Quer entender o que está acontecendo. Se não consegue entender o que está acontecendo, você pifa, né? Então, ir relaxando, permitindo que isso vai. Então, são vários movimentos para fazer. Gratidão. Eu vou abrir aqui para Leila, e aí, para a gente não se estender muito, porque já é 10h40, se alguém mais quiser falar depois da Leila, a gente seja falável para mais uma pessoa. Se ninguém mais quiser falar, é depois da Leila a gente encerra, tá? Boa noite a todos. Agora eu consigo falar. Eu também tive a mesma percepção que a Karine. Quando eu vi a primeira vez, eu tive um entendimento, acho que eu acessei um nível e agora realmente aprofundou. Eu disse que o liquidificador está ligado porque tudo que eu estou buscando de resposta nos últimos tempos, no último mês mais ou menos, muita coisa veio, sabe? Eu não consigo ainda passar, não consigo falar ainda. Eu sei que eu preciso trabalhar esse chakra laríngeo, mas hoje eu não consigo falar. Agora eu não consigo falar. Muita coisa, assim, é, muito, não é véu caindo, mas muito entendimento, sabe? Veio, assim, muita resposta.
Então tá um turbilhão aqui, eu tô mexendo no formigueiro, então não tô conseguindo ter clareza ainda. É isso. Mas você está conseguindo falar, que você abriu e falou. Talvez não esteja claro para você o ponto de assim, do porquê que isso está acontecendo. Ah, isso acontece porque eu acessei tal coisa, como por exemplo, né, do jeito que a Madava trouxe. Mas não precisa ser dessa forma, porque querendo ou não, você ainda entra no perfeccionismo. Ah, então para eu ter total clareza, eu preciso entender como X pessoa trouxe. Não, você está conseguindo falar. Estou no turbilhão. Veio entendimentos. Que ótimo, esses entendimentos eles são para você. A maior, eles são para você. Então, por mais que você não consiga trazer a clareza sobre isso, o primeiro ponto é a identificação do que está acontecendo. E você teve essa clareza, né? Então, o primeiro passo é a identificação. Ir se questionando, se perguntando, olhando para isso. Então, é um movimento. Não é uma coisa assim que, né, ai, agora eu tenho que saber. Então, falar você consegue, se quiser falando. Eu ouvi tua voz, então falando você tá, né? É, e esses turbilhões, eles são necessários também, para que a gente consiga acessar, talvez, coisas que a gente tinha medo de olhar, né? Porque a gente não queria mexer. Mas é importante. Namastê, obrigada. Ai, gente linda. É sempre muito bom. Estudar satsang é sempre muito intenso. Mas como é cada vez mais, todos os estudos de satsang, cada vez mais fica claro para mim como é importante a gente estudar. Porque quando a gente ouve a primeira vez, a gente se identifica, a gente entra em sofrimento, aí as loucuras da mente vêm, aí depois a gente para e fala, deixa eu ver com um pouquinho de um olhar mais, talvez, de uma inteligência emocional, deixa eu ver por um outro ponto, e aí eu não me identifico tanto, né? E aí ouvindo outras histórias fica mais fácil de entender o que está sendo falado, porque às vezes a gente não entende, né? Nossa, mas não está entendendo o que está falando. Então, no estudo a gente tem essa possibilidade de se aprofundar. Gratidão por estarmos juntos até 15 para as 11 no domingo. Queria agradecer a toda a egrégora física e desencarnada, porque a gente nunca está sozinho. A toda essa equipe linda que está sempre com a gente. A todos esses esclarecimentos. Agradecer ao Saulo por ser essa fonte, essa possibilidade de trazer tanto orientação e direcionamento para a gente, porque se não fosse esse ancoramento aqui, a gente não teria essas clarezas. Então, eu quero agradecer primeiramente a ele pela possibilidade, né, pela vida dele, por ele poder estar aqui, trazer, claro, cada direcionamento para a gente. Quero agradecer a mim, a nós, a egrégora física desencarnada, por todo esclarecimento, para o nosso próprio aprimoramento moral, físico, espiritual, emocional, enfim, para que a gente se desenvolva como ser humano na Terra. Para a gente ser essas pessoas lindas de segurança aqui que nós somos, e cada vez mais trazer essa presença divina dentro da gente. Sem lero-lero, sem lenga-lenga, né? De, ai, o que é presença divina, mas de verdade a gente ser aqui quem a gente é. Livre, sincero, real, verdadeiro, visceral. Essa potência que cada um é. Gratidão, amores. Que a gente tenha um bom finalzinho de domingo. Boa noite para quem está assistindo isso depois. Bom dia, boa tarde, boa vida. Seja feliz. Um beijo.